O fisiculturista brasileiro Gabriel Ganley, conhecido como Bebê Zeno, faleceu e o mundo do fisiculturismo está de luto. Mas o que está surgindo agora são revelações chocantes sobre as circunstâncias de sua morte e geraram especulações crescentes de que poderia potencialmente ser um assassinato. As homenagens que chegam de alguns dos maiores nomes do esporte dizem tudo o que você precisa saber sobre o tipo de pessoa que ele era. Aqui está a história de Gabriel Ganley, chocando fãs, amigos e membros da comunidade de fitness que acompanharam sua jornada e admiraram sua dedicação ao fisiculturismo e à saúde. Ele tinha 22 anos, do Brasil aos Estados Unidos e em cada comunidade de academia. Descrevem-no como seu eterno bebenino enquanto ele subia acertando diferente. Não foi um comunicado de imprensa. Não foi uma declaração legal. Foi dor publicada à vista de todos para milhões lerem. A Integral Medica, a empresa de suplementos para a qual Ganley era embaixador da marca, confirmou a notícia. Perdemos um influenciador esportivo que inspirou milhares de jovens todos os dias com sua energia, disciplina e autenticidade. Essa declaração sozinha capturou o que tornou essa perda tão pesada. Ele não era apenas um cara postando conteúdo de academia. Era a pessoa que uma geração de jovens levantadores estava observando, tomando notas, sonhando em se tornar. Raoni Dino, o campeão do MR Olímpia 2025 e a figura ativa mais condecorada do esporte, compartilhou uma série de imagens ao lado de Ganley com as palavras: "Nunca sabemos quando o último momento pode chegar." E o que posso dizer sobre esse cara, essa pessoa incrível, é sobre a intensidade que ele colocava em tudo o que fazia. Não eram palavras escritas por um assessor de imprensa. Ramandino estava quebrado. Ele tinha acabado de vencer o maior título do esporte. E agora uma das pessoas que tinha estado lá para testemunhar isso, assistindo da plateia com alegria genuína, tinha sido Toguro, um dos nomes mais influentes da cena de fitness brasileira. Não há palavras para escrever. Triste, e ainda não caiu na realidade. Que Deus conforte sua mãe e a receba de braços abertos. O fisiculturismo está de luto. O fisiculturismo está de luto. Não apenas um amigo, não apenas um fã, o esporte inteiro. Youtuber e atleta Vitor Leis, que carrega mais de 1,5 milhão de seguidores próprios. A pergunta como era a que todos faziam, e antes que alguém pudesse processar o luto, essa pergunta já estava evoluindo para algo mais escuro, algo mais desconfortável, algo que o esporte vem evitando por décadas. Uma causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Várias páginas de fisiculturismo circularam hipoglicemia como um possível fator, mas essa alegação não foi confirmada pela família de Ganley ou pelo patrocinador. De acordo com a CNN Brasil, o atleta do Rio de Janeiro, esse detalhe sozinho em seu apartamento adicionou outra camada de silêncio à tragédia. Ninguém lá, ninguém para pedir ajuda. Sua juventude, seu alcance e sua rápida ascensão tornaram a notícia impactante. Para muitos fãs brasileiros, Ganley representava a nova geração do fisiculturismo. Social primeiro, ambicioso e profundamente ligado à cultura de academia. E ainda assim, aqui estávamos, a nova geração e a mesma tragédia antiga. Para entender por que isso afetou da forma que afetou, você precisa entender quem Gabriel Ganley realmente era. Não apenas como uma marca ou um físico, mas como um ser humano que veio do nada e construiu algo real. Ganley nasceu no Rio de Janeiro. De acordo com o outlet brasileiro Veilauau, é aí que a história começa. Não em uma academia, não em um palco, em uma cidade onde crianças crescem rápido e sonhos custam dinheiro que a maioria das famílias não tem. Gabriel estudou Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, até seu 5º semestre e trabalhou como garçom para financiar seus estudos. Leia isso novamente. O cara que eventualmente acumularia quase 2 milhões de seguidores no Instagram e conquistaria um grande contrato nacional de suplementos estava servindo mesas para pagar a escola. Nada foi entregue a ele. Tudo foi ganho. O outlet de esportes brasileiro GE o perfilou em 2025, entre nomes notáveis de fisiculturismo natural, e informou que começou a levantar aos 15 anos depois de assistir ícones do fisiculturismo dos anos 1980 e 1990. Era um garoto que cresceu assistindo aos lendários, a filmagem em VHS granulada, as fotos em preto e branco em revistas antigas e decidiu que queria ser aquilo. Não aproximadamente aquilo, exatamente aquilo. Sua mãe inicialmente o limitou a 3 sessões de academia por semana por preocupações com lesões. Ele também praticava artes marciais antes de se focar completamente no fisiculturismo. Esse detalhe sobre sua mãe importa. Ela viu a intensidade em seu filho. O tipo de obsessão que os pais reconhecem como tanto um presente quanto um aviso, e ela tentou estabelecer um limite. Ele praticava artes marciais. Ele canalizava a energia onde coubesse, mas seu coração estava sempre no ferro.
Antes do fisiculturismo, ele estava conectado ao mundo dos jogos e até se tornou um jogador competitivo de Pokémon TCG. Durante a pandemia, ganhou popularidade compartilhando a rotina de treino intensa que começou com uma intenção estética e rapidamente evoluiu para uma entrada no fisiculturismo competitivo. Um jogador competitivo de cartas Pokémon que se tornou um dos influenciadores de fitness mais seguidos do Brasil. A pandemia, aquele período estranho e isolado que quebrou tantas pessoas enquanto o mundo estava fechado. Gabriel Ganley estava construindo um corpo e construindo um público. Popular por documentar seu crescimento físico. Considerado extraordinário e sem o uso de hormônios, Ganley era um defensor do fisiculturismo natural e rapidamente se tornou um dos principais representantes da disciplina. Ele treinou com nomes importantes do esporte brasileiro, como Coach Cruz e Joran Vieira. Aquela palavra natural se tornaria a tensão central de sua carreira curta. Ele construiu toda sua identidade nisso. Ele era o cara que postava seu treino, postava sua dieta e dizia aos seus seguidores, sem atalhos, apenas trabalho. Os fãs que se envolveram com essa mensagem eram intensamente leais porque essa mensagem significava algo. Era uma promessa. E no esporte do fisiculturismo, promessas sobre status natural são coisas complicadas. Ele construiu um grande público através de clipes de treino, atualizações de físico e uma persona de cultura de academia brincalhona que conectava com levantadores mais jovens. No momento de sua morte, Ganley tinha aproximadamente 2 milhões de seguidores no Instagram e um grande patrocínio de suplementos, tornando-o uma das figuras em ascensão mais visíveis do esporte no Brasil. 2 milhões de seguidores, um grande patrocínio aos 22 anos, comprimido em apenas alguns anos. Isso é o que tornava Gabriel Ganley tão fascinante de assistir e é o que tornou sua morte tão devastadora de absorver. Conhecido como Bebê Zeno, o influenciador tinha se tornado um dos nomes mais populares do fisiculturismo entre públicos jovens. Sua leveza e bom humor eram suas principais marcas. Elementos que tornavam sua presença contagiosa em qualquer ambiente. Não foi uma decisão de marketing. Era o que as pessoas ao seu redor chamavam ele. E então a internet adotou e se tornou quem ele era. Um nome que carrega suavidade em um esporte que comercializa dureza. Essa contradição era a história inteira de Gabriel Ganley. É aqui que a história fica complicada. E se você acompanha o fisiculturismo há algum tempo, a verdade desconfortável por baixo de tudo isso será familiar. Porque essa é uma conversa que o esporte continua tendo que ter e continua falhando em resolver. Reconhecido por sua dedicação, Ganley ganhou grande popularidade durante a pandemia ao defender o fisiculturismo natural. Embora estivesse em transição para o uso de protocolos hormonais voltados para a categoria aberta depois de enfrentar problemas de saúde em 2025, essa transição de natural para aprimorado é o momento em que o cálculo muda completamente. E não é único de Ganley. É o caminho que quase todo fisiculturista competitivo sério eventualmente enfrenta. A categoria natural tem um teto. A categoria aberta, o palco maior, os nomes maiores, os maiores contratos, não tem teto, mas tem um piso muito real. E esse piso é droga de aprimoramento de desempenho. O Povo informou que Ganley primeiro ganhou atenção ao promover o fisiculturismo natural com competições iniciais em 2023 e 2024. Seguindo esse modelo, o outlet disse que ele depois informou aos seguidores que tinha começado a usar esteroides anabolizantes, se retirou das competições de 2025 devido à pneumonia e estava se preparando para o concurso de Músculos Brasil em Curitiba este ano. Essa retirada da competição de 2025 merece atenção mais próxima. Em maio de 2025, Ganley, que também estava se preparando para competir na época, foi hospitalizado com fortes dores no peito e suspeita de embolia pulmonar. O diagnóstico na época, porém, foi pneumonia com líquido no pulmão. O episódio limitou o treino do fisiculturista, e a partir daí ele decidiu iniciar o protocolo hormonal para chegar à categoria aberta, a principal do fisiculturismo. Ele tinha 21 anos quando foi hospitalizado com líquido no pulmão. 21, seu corpo, já sob a enorme pressão da preparação da competição, tinha enviado um sinal, o tipo de sinal que para a maioria das pessoas. Mas Gabriel Ganley não era a maioria das pessoas. Era o tipo de pessoa que começou a levantar aos 15, que trabalhou como garçom para financiar sua educação, que transformou um lockdown pandêmico em uma carreira. Ele era equipado para avançar, e então, em vez de recuar, ele avançou para o protocolo hormonal, para a categoria aberta, para um regime de drogas mais pesado do que jamais havia navegado. Em um corpo que recentemente lhe tinha mostrado o que a pressão parecia, Ganley estava em preparação para competir nacionalmente na Muscle Contest Brasil. Um torneio amador acontecendo em julho em Curitiba. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada, mas ocorreu durante a preparação da competição. Durante a preparação da competição, essas 3 palavras contêm um mundo inteiro de contexto. Para qualquer pessoa que entenda como a preparação extrema de competição parece para um fisiculturista nas semanas antes de um show, a restrição calórica se torna severa.
O sono se torna fragmentado. O corpo está sendo pedido para manter níveis impossíveis de desenvolvimento muscular em percentuais de gordura corporal perigosamente baixos enquanto continua a treinar em alta intensidade. A margem de erro fisiologicamente se aproxima de zero. Especialistas alertaram que jejum prolongado, dietas extremamente restritivas e treino intenso sem supervisão adequada podem aumentar os riscos de hipoglicemia. Em entrevistas e posts feitos nas redes sociais, Gabriel falava abertamente sobre pressão estética, dietas severas e os desafios físicos enfrentados durante períodos de preparação para manter o corpo em definição extrema. Ele falava sobre isso publicamente. Ele dizia em voz alta quanto a preparação estava custando a ele. A internet assistiu, os seguidores continuaram crescendo. A preparação da competição continuou escalando e ninguém, não no esporte, não na mídia, não entre as marcas assinando cheques, parou para perguntar se o custo era muito alto. Informações divulgadas por Fola de Espolo e Portal Leodas indicaram um episódio hipoglicêmico, uma condição na qual os níveis de glicose no sangue caem abaixo do normal. Hipoglicemia ocorre quando os níveis de açúcar no sangue caem abaixo do normal. Os sintomas associados incluem fraqueza, tontura, desorientação e convulsões. Em casos mais graves, a condição pode progredir e causar complicações fatais. Especialistas alertaram que dietas muito restritivas, jejum prolongado e treino intenso sem supervisão adequada podem aumentar os riscos. Gabriel Ganley estava sozinho em um apartamento em um esporte que exige tudo de seus atletas e pede quase nada de si mesmo em troca. E a pergunta que a comunidade de fisiculturismo tem que viver agora é se há algo estruturalmente errado aqui que nenhuma quantidade de luto está realmente abordando. Toda vez que algo assim acontece, o esporte passa por um ciclo. Os tributos vêm primeiro, depois as conversas sobre reforma, depois a próxima temporada de competição começa e o ciclo reseta. Gabriel Ganley não é o primeiro. Ele não será o último. E os dados, frios, clínicos, removidos de qualquer história individual, é o que dá a essa declaração seu peso total. Fisiculturistas profissionais morrem em uma taxa 34% superior à dos homens da mesma idade na população geral. E a idade média de morte cardíaca súbita entre competidores é apenas 42. As razões são encamadas. Anos de uso de esteroides anabolizantes remodelam o coração. A preparação de competição coloca o corpo em extremos perigosos. E os rins e fígado absorvem danos crônicos que se compõem ao longo do tempo. Taxa de mortalidade 34% superior. Idade média de 42 para a morte cardíaca súbita. E Gabriel Ganley nem chegou aos 42. Ele tinha 22. Muitos competidores injetam insulina para canalizar mais nutrientes para os músculos, o que cria um risco imediato de hipoglicemia fatal. Se a dosagem for miscalculada, a insulina no fisiculturismo é um segredo aberto. Todo competidor sério sabe disso. Muitos a usam. A lógica é direta. A razão principal pela qual fisiculturistas tomam insulina é aumentar a massa muscular acelerando a recuperação pós-treino. Normalmente, eles injetam uma insulina de ação rápida dentro de 15 minutos após o treino juntamente com carboidratos para reabastecer rapidamente os músculos e entrar em um estado anabólico. Os resultados podem ser dramáticos. Recuperação acelerada, músculos mais cheios, crescimento mais rápido. Mas a janela entre a dose que constrói músculo e a dose que mata você é terrivelmente estreita. Tomar apenas insulina suficiente para que você não entre em choque hipoglicêmico, mas o suficiente para obter o efeito de construção de músculos é um equilíbrio muito fino que muitos fisiculturistas acertam. Muitos fisiculturistas que tentam usar insulina acabam em hipoglicemia. O uso de insulina em fisiculturistas pode levar à hipoglicemia severa, uma condição perigosa causada por níveis baixos de açúcar no sangue. Os sintomas incluem confusão, tontura, suor e fraqueza, que pode progredir para convulsões, inconsciência e até morte. Agora, sobreponha a isso que um competidor em preparação extrema parece fisiologicamente. Você nunca deve administrar insulina antes de dormir. Isso é muito perigoso e pode resultar em coma ou até morte. Enquanto a maioria das vezes comer ou beber açúcares de ação rápida traz rapidamente sua glicose no sangue para a faixa normal, você pode não ser capaz de se recuperar por conta própria se tiver injetado uma dose alta de insulina. Casos graves de hipoglicemia requerem atenção médica imediata e às vezes podem levar a confusão, convulsões, coma e até morte. Se você estiver sozinho em um apartamento quando o colapso chegar, não há ninguém para lhe entregar o suco. Não há ninguém para chamar a ambulância. Há apenas o apartamento, o silêncio e as consequências. A morte de Gabriel Ganley se soma a um período difícil para o fisiculturismo em 2026. Outras perdas este ano incluem Albert Beckles, Craig Monson, Baki, Jason Laua, Andrea Lini, Medjed Parvar, Devut Sarabi, José Sebastián Anzola Cano, Jane Traa e Kevin Notario Nunes.
Essa é uma lista de 11 nomes em um único ano. 11 pessoas conectadas ao fisiculturismo competitivo desaparecidas. E essa lista não contabiliza os competidores de nível amador, os influenciadores online, os atletas do piso da academia que caem fora do radar da mídia de fitness. O número real é maior. Um fisiculturista profissional típico pode estar executando múltiplos esteroides anabolizantes, hormonil do crescimento, insulina, hormônios tireoideus e diuréticos simultaneamente, cada um com suas próprias consequências de nível de órgão. O efeito agravante no sistema cardiovascular, rins e fígado é o que transforma riscos individuais em um padrão de morte prematura que aparece claramente em dados de nível populacional. Gabriel Ganley tinha apenas recentemente feito a transição para a preparação aprimorada de competição. Gabriel Ganley tinha 22. O corpo de Gabriel Ganley não teve anos para absorver danos cumulativos, mas a combinação de restrição calórica extrema, carga de treino intenso, um corpo que já tinha mostrado vulnerabilidade com aquela hospitalização de 2025 e um protocolo farmacológico que Gabriel Ganley ainda estava aprendendo a navegar, criou uma convergência de fatores de risco que a juventude de Gabriel Ganley não podia protegê-lo. O abuso de insulina não é incomum entre atletas, especialmente aqueles que perseguem esportes de poder, como o fisiculturismo, apesar dos perigos de tal abuso. A hipoglicemia que pode ocorrer após a administração de insulina exógena quando não é indicada medicamente, pode necessitar de correção prolongada e vigilância. Como fisiculturistas frequentemente usam várias drogas de aprimoramento de desempenho como AIDS ergogênicas, os médicos devem estar cientes dos riscos de saúde associados. O esporte sabe, os treinadores sabem, os patrocinadores sabem, os atletas sabem. E ainda assim, a estrutura competitiva continua a recompensar o tipo de extremidade que torna esses resultados estatisticamente inevitáveis. Quando Raoni Dino chorou, quando Toguro disse que o fisiculturismo está de luto, quando Vitor Leis disse que não podia acreditar que não era uma piada, essas reações não eram apenas luto por uma pessoa. Essas reações eram luto por algo que o esporte está sendo lentamente forçado a confrontar sobre si mesmo. Ramandino escreveu momento. Quando era campeão do MR Olímpia, desci do palco naquele momento de euforia, felicidade e realização. No meio de tudo isso, olhei de longe e vi Gabriel Ganley me observando, quieto, não querendo interromper, mas você podia ver nos olhos de Gabriel Ganley a emoção e a felicidade genuína pela minha realização. Essa é a imagem que não sairá. Gabriel Ganley estava à distância vendo seu amigo vencer o maior título do esporte. Não se precipitando, não se apresentando para as câmeras, apenas genuinamente feliz, apenas presente. Isso é quem Gabriel Ganley era. A estrela do clássico físico Raoni Dino compartilhou um dos tributos mais detalhados, recapitulando um encontro após a vitória do MR Olímpia de Raoni Dino e uma sessão de treino posterior arranjada através da Pharma Oficial. Sempre feliz, sempre brincalhão, sempre fazendo aqueles ao redor de Gabriel Ganley rir. Raoni Dino escreveu em português: "Descansa em paz, meu amigo." O fisiculturista brasileiro Gabriel Zancanelli chamou Gabriel Ganley de uma personalidade única com carisma destacado e disse que ainda estava em choque. Que Deus conforte a família e os amigos de Gabriel Ganley. Descansa em paz, Beu. Gabriel Zancanelli escreveu: "O coach Fabrício Pacheloc disse que seus poucos encontros eram sempre cheios de boa energia, muitas risadas e piadas." FFBB Pro Leandro Pérez escreveu que Gabriel Ganley deixou um rastro eterno de luz e chamou Gabriel Ganley de um amigo inesquecível. Léo compartilhou a imagem de uma cruz cristã acompanhada por um emoji de coração. Sem palavras, às vezes não há palavras. RX Moscow também prestou tributo, chamando Gabriel Ganley de uma superestrela brasileira. Uma plataforma internacional alcançando além das fronteiras do Brasil. Reconhecendo que essa perda não era regional, era uma perda para o esporte em geral. Mas aqui está o peso por baixo de tudo isso. A conversa sobre a morte de Gabriel Ganley não é apenas sobre a tragédia de uma pessoa. É sobre o que o esporte pede de homens jovens que chegam à sua porta com nada além de ambição e um corpo disposto a trabalhar. Com mais de 1,5 milhão de seguidores e em preparação para a Muscle Contest Brasil, o falecimento prematuro de Gabriel Ganley gerou forte emoção e tributos de grandes nomes do esporte como Raoni Dino e Taguro que destacaram o carisma, humildade e legado de inspiração de Gabriel Ganley para milhares de jovens. A palavra que continua aparecendo nos tributos é humildade. Raoni Dino disse isso. Integral Medicica disse isso. Amigo após amigo disse isso. Em um esporte que comercializa ego, na dominância performativa do palco, Gabriel Ganley era a pessoa na sala que aplaudia mais alto para todos os outros. Esse tipo de pessoa é raro. Esse tipo de pessoa é insubstituível. A partir de agora, nenhuma declaração formal delineando as circunstâncias do falecimento de Gabriel Ganley foi divulgada publicamente. A incerteza levou muitos fãs a esperar por informações adicionais de membros da família ou autoridades. Os tributos continuam a chegar de seguidores e entusiastas de fitness que se lembram de Gabriel Ganley como um atleta apaixonado com um futuro promissor à sua frente.
E é aí que estamos. Apenas uma família processando o improcessável. Um esporte tentando descobrir o que deve a uma de suas estrelas mais jovens e uma sessão de comentários cheia de pessoas dizendo "Vi faz falta, Iron. Você será sentido falta, irmão." Gabriel Ganley tinha 22 anos de idade. Gabriel Ganley estava se preparando para sua próxima competição. Gabriel Ganley era o garoto do Rio que trabalhou como garçom para financiar sua educação e se tornou um nome nacional em um esporte que exige tudo. Gabriel Ganley tinha apenas começado o capítulo de sua carreira. Isso deveria ter sido o começo de tudo. E ao invés disso, foi o fim. O esporte vai lamentar. Os tributos vão continuar. A próxima temporada de competição vai começar, e a menos que o fisiculturismo encontre a vontade de ter a conversa honesta que essas mortes exigem, não apenas o luto, mas o acerto de contas estrutural, a lista de nomes vai continuar crescendo. Descanse em paz, Bill.